Voltamos a conversar com o empresário e corretor de imóveis Manuel Santana, que é um dos candidatos à presidência do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, eleição marcada para o dia 1º de julho, aqui em Alagoas. Manuel, com relação ao mercado imobiliário de uma maneira geral, deixando um pouquinho de lado a questão do corretor de imóveis, a gente tem observado muitas placas de imóveis, aluga-se, vende-se, passa-se o ponto, tanto as placas como os anúncios, né, através dos jornais, dos classificados e também das redes sociais. Isso significa que estamos realmente vivendo, na prática, uma crise financeira com reflexos fortes no mercado imobiliário? Eu sempre tenho dito, na verdade, que o Brasil não vive uma crise, digamos, de desenvolvimento. A crise maior no Brasil é uma crise moral. Observe que nós temos um instrumento que ele demonstra textualmente como está o mercado, que é exatamente a Bolsa de Valores. É a esse termômetro a qual, digamos, os economistas, eles classificam a situação do mercado. Então, no momento em que, digamos, são presos ou digamos, a justiça consegue trazer de volta valores, o mercado dá uma melhorada. Porque as pessoas, os investidores, expõem um pouco mais de credibilidade e, consequentemente, eles investem mais. A questão que está acontecendo maior, eu sempre digo, não é uma crise de desenvolvimento. Essa crise moral, ela tem uma repercussão muito grande. Você fica, assim, inseguro de investir ou não. Mas, em Alagoas, nós temos um ponto de diferença. Primeiro, é que nós temos boas e, digamos, honestas e grandes construtoras que sempre, quando elas produzem os seus imóveis, prevendo aquela data, ela entrega naquela data. E, normalmente, tem um aspecto muito interessante. Quem é exatamente o intermediador ou o alicerce que serve para instruir aqueles construtores a produzir imóveis de tais níveis, ou com tantos apartamentos, com tantos quartos, apartamento com tantos quartos, apartamento comercial ou não, é exatamente o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, efetivamente, ele leva para o construtor suas orientações e, normalmente, as suas opiniões, entendeu? Elas dão certo. Ou seja, ele faz aí, dentre outras atividades, o papel de um consultor, né? Apesar de que não existe a profissão de consultor, é mais digamos assim, uma atividade atribuída ao corretor de imóveis. E com isso, o mercado imobiliário alagoano, ele não está passando por essa crise. Claro que no momento em que existe mais demanda do que oferta, ou ao contrário, mais oferta do que demanda, o preço cai um pouco. Mas por incrível que pareça, os preços mantêm-se, na verdade, nos mesmos patamares que estavam acontecendo, digamos, no ano passado. E como é que o mercado está se comportando em relação a essa restrição do crédito imobiliário? A Caixa Econômica e os outros bancos também restringiram bastante o acesso a partir de uma exigência maior para o sinal, para a chamada entrada na aquisição do imóvel novo. Na verdade, é uma política econômica... Aliás, no imóvel usado. Na verdade, é uma política econômica utilizada pelo governo federal no sentido de liberar menos capital e, consequentemente, dificultar um pouco a compra. Mas aí onde vem a questão. O maior intermediador das transações imobiliárias, que é o corretor de imóveis, ele está criando, digamos, alternativas. Enquanto que digamos, o agente financeiro só financia 50%, ele vai diretamente com o construtor para financiar os outros 50%. Por isso é que é importante dizer o que acabamos de falar agora. O construtor, normalmente, ele tem um lastro forte, garantidor de que os investimentos, além de serem entregues naquele período previamente marcado, ele também vai sair com a mesma qualidade. Então, essa questão é uma questão exatamente de criatividade. Então, a gente fala a palavra crise, você só tirar o S. Crie, produza, busque meios e, consequentemente, você viabiliza. Tem até uma atividade interessante. Muitas vezes você não precisa nem vender seu imóvel. Você quer dinheiro e você consegue os 50%. Você, com o seu próprio imóvel, o corretor, procura um corretor de imóveis que ele vai lhe dizer como é que você viabiliza, digamos, dinheiro para pagar algumas contas, inclusive dinheiro com juros até subsidiados. Mas você falou que as construtoras têm essa opção delas próprias financiar diretamente para o cliente, para o consumidor. Mas elas têm lastro suficiente para proporcionar
um empréstimo de longo prazo para se quitar o imóvel? Eu não diria de longo, mas sabe o que acontece? Por exemplo, a Caixa Econômica, ela só financia o imóvel daquele construtor quando ele tem pelo menos investido 30% do imóvel. Então isso já é uma mostra de que o construtor não tem essa condição toda, mas ele abre um espaço, não tanto quanto uma Caixa Econômica, ou um Banco do Brasil, ou outro banco privado, mas ele abre um espaço que com um prazo médio, ele até financia diretamente. O importante é que o próprio construtor está se sacrificando nesse momento no sentido de expandir o mercado. Quer dizer, o mercado não fica parado, porque não tem o dinheiro, 100% de financiamento, diretamente com o agente financeiro, mas tem uma parte financiada diretamente com o construtor. A mesma coisa até, nem mesmo o construtor. O próprio proprietário, ele facilita a vida daquele que quer adquirir o imóvel. Ele, olha, você faz assim, você financia 50% pela Caixa e ele financia o restante. Ou às vezes você faz, digamos, uma permuta, tem um outro imóvel de menor valor, entra como parte do pagamento. Só sei dizer que, na verdade, o corretor criativo, ele sempre busca artifícios legais no sentido de viabilizar sempre os negócios. Mas, Manuel, me permita, a gente tem observado que alguns empreendimentos deram para trás aqui em Alagoas recentemente, pelo menos do ano passado para cá. Alguns que foram anunciados, a empresa desistiu. Isso não significa uma retração? Não, eu falo assim, as construtoras, quando elas começam a construir, elas entregam no final. Agora, se elas começam com um projeto, e aí tem um certo receio do mercado, ela pode até nem começar. Então, se não começou, realmente ela não tem aquela obrigação até de concluir, porque ela não começou. Aí tudo bem. Mas não começou porque ela está vendo que a crise que está acontecendo, que é uma crise moral, fez com que certos agentes financeiros deixassem de investir. Ora, a Caixa Econômica tinha até meados de 2014, bilhões e bilhões para financiar. Por que não financiou? Exatamente por uma previsão que o economista, principalmente o ministro do Planejamento, estava querendo dizer, para a gente evitar um aumento da inflação, vamos fazer um enxugamento do financiamento no sentido de evitar grandes montas no mercado imobiliário, sobretudo. Né? Então, essa é a questão maior. Manuel, qual é a principal orientação que você dá para o corretor de imóveis no momento de dificuldade de venda, no momento de crise? Você não está admitindo crise, mas a gente tem sinais de que realmente a gente vive uma crise econômica no Brasil, infelizmente. Eu diria o seguinte, o que é que eu oriento ao corretor de imóveis? É buscar, por exemplo, o seu conselho, que tem a obrigação, aliás, eu quero até dizer ao corretor de imóveis, existe uma verba diretamente, uma verba federal, dentro do conselho, só para prestar cursos ao corretor de imóveis. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer curso diretamente para o corretor de imóveis. Aquele que não puder ir até o Cresce, ele vai ver através da internet. Porque eu quero pelo menos 2 dias por semana curso de preparação para o corretor de imóveis. Você entender, no momento que estiver sem dinheiro o seu cliente, qual a alternativa que você vai fazer para ele? Qual a ideia que você vai dar para o construtor no sentido de viabilizar a venda, pegando apenas 50% de financiamento? Nós temos bons instrutores que podem fazer isso. E vai outra coisa que eu quero dizer. Uma das atividades do corretor de imóveis é a avaliação. E aí é um compromisso nosso. Hoje, o custo de avaliação do Cresce se cobra, um curso de avaliação para o corretor de imóveis através do Cresce se cobra R$ 550. Um absurdo de carestia. Eu me comprometo com o corretor de imóveis alagoano que, no máximo, ele vai pagar 50% disso. Vou falar o valor, R$ 250. No máximo. E olhe lá se o Cresce não proporcionar grátis. Por quê? Porque nós temos um projeto para viabilizar ainda mais a vida do corretor de imóveis. Esse projeto encontra-se hoje na mão de 3 deputados. Vou declinar o nome deles, que é para saber que a gente sempre fala a nossa verdade. Deputado Paulão, deputado Ronaldo Lessa, encontra-se na mão deles esse projeto, e o deputado JHC. No que consiste esse projeto? Esse projeto consiste em exatamente abrir o espaço para concurso público para o corretor de imóveis. É inconcebível, por exemplo, você ir a um hospital, por isso que eu comparo sempre o corretor com o médico, você ir a um hospital e você não encontrar um médico. Não se entende, por exemplo, você vai a uma prefeitura e não encontra um corretor de imóveis trabalhando como servidor público da prefeitura. Ora, se é o corretor de imóveis, de acordo com a Lei 6.530, o responsável para a avaliação mercadológica,
Por que é que na prefeitura sempre tem alguns problemas de caráter, de valor venal do imóvel? Ela coloca um funcionário de carreira. Então, são 5.700 prefeituras pelo Brasil afora. Cada prefeitura dessa, por exemplo, Maceió deveria ter pelo menos 20 corretores de imóveis sendo seus empregados. Os tribunais de justiça do Estado, trabalhista e federal, deveriam contratar o corretor de imóveis, através do concurso público, para fazer as avaliações. A própria Caixa Econômica e os bancos oficiais também faziam a contratação do corretor de imóveis. Imagine, por exemplo, a SPU, Secretaria do Patrimônio da União. Quem administra o patrimônio da União? Um funcionário de carreira, que poderia ser um corretor de imóveis. Quantos e quantos empregos diretos nós não iríamos ter? Então, esse é o projeto. Né? Então, a gente está com esse projeto realmente em andamento e esperamos, nós esperamos que efetivamente esse projeto ele seja, digamos, aprovado na própria Câmara Federal e no Senado e, consequentemente, torne-se lei para viabilizar a vida do corretor. Eu gostaria também de aproveitar para dizer que nós apresentamos há cerca de 10 anos um projeto que isentava o corretor de pagar o IPI e o ICMS. O IPI na esfera nacional e o ICMS na esfera estadual. Por quê? Porque nessa área nós comparamos o corretor com o taxista. Porque do mesmo modo que o taxista precisa para fazer o seu trabalho de um automóvel, a mesma coisa é o corretor de imóveis. Então esse projeto está dormindo. Isso seria para aquisição de automóvel? Para aquisição de automóvel. Então esse projeto está dormindo hoje na Câmara Federal. Um outro projeto que nós apresentamos aqui em Alagoas foi aprovado na Assembleia e não foi sancionado na época pelo governador, que é exatamente aquele que, do mesmo modo que você precisa para, digamos assim, intervir em juízo de um advogado, você precisa para adquirir um imóvel de um corretor de imóveis. E aí, esse projeto passou por todos os trâmites, mas não virou a devida lei em Alagoas. Hoje é lei em Sergipe. O presidente do CREAT Sergipe me pediu, nós encaminhamos e ele realmente tornou lei, uma lei muito importante que viabiliza a vida do corretor de imóveis. Ok, muito obrigado ao empresário Manuel Santana, que é um dos candidatos à presidência do Conselho Regional de Corretor de Imóveis, o CRES, na eleição no dia 1º de julho. O outro candidato, concorrente de Manuel Santana, é o atual presidente Gilmar Pinto. Muito obrigado a você também, telespectador, pela sua audiência.